O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Tendo, pois, visto a multidão, que não estava lá nem Jesus nem os seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Tendo-o encontrado do lado de além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondendo-lhes Jesus e disse: em verdade vos digo, vós buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque nele imprimiu Deus, Pai, o seu selo. Disseram-lhe, pois, eles: que devemos nós fazer para praticar obras do agrado de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra do agrado de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Mas eles disseram-lhe: que milagre fazes tu, pois para que o vejamos e acreditemos em ti? Que fazes tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles, pois, disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. (4 de agosto, 18º domingo do tempo comum, né? Hoje é dia do Padre, mês das vocações, e o Evangelho de hoje é de Nosso Senhor, escrito por São João, capítulo 6, versículo 24 ao 35. Vamos fazer inicialmente, né, a reflexão da liturgia diária, né, o dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Vamos ver o que diz a reflexão desse subsídio católico que o programa Minutos do Evangelho se utiliza, porque nós somos assinantes. As pessoas vão procurar Jesus por interesse. Ele havia alimentado grande multidão. É o próprio Jesus quem o denuncia e convida o povo a buscar um alimento de vida eterna, que é ele mesmo. Perguntam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Devem acreditar no verdadeiro pão do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem dos céus. Os ouvintes de Jesus lhe fazem um pedido, ao qual, em coro, se unem cristãos de todos os tempos. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Hoje, em todas as celebrações eucarísticas, no rito da comunhão, Jesus nos é apresentado como o pão descido do céu, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o verdadeiro alimento para a nossa caminhada, pão da palavra e pão eucarístico. Jesus é o pão da vida. E a igreja, né, apresenta esse pão da vida em toda a celebração da Santa Missa, onde se revive, né, o sacrifício de nosso Senhor. Nós vamos continuar na reflexão agora com o Catecismo da nossa Santa Igreja, documento maior, né, da catequese de todos nós. O Catecismo da Santa Igreja, ligando com o Evangelho de hoje. Parágrafo 28, 35.
esta petição e a responsabilidade que comporta valem também para outra fome de que os homens morrem. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, da sua palavra e do seu sopro. Os cristãos devem mobilizar todos os esforços para anunciar o Evangelho aos pobres. Há uma fome na terra que não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que o sentido especificamente cristão desta quarta petição tem a ver com o pão da vida, a palavra de Deus, que deve ser acolhida na fé, e o corpo de Cristo, recebido na Eucaristia. Uma coisa está inteiramente ligada na outra, né? Na celebração da Santa Missa, nós temos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Os dois são nosso Senhor Jesus Cristo se apresentando para nós nesse momento sublime e solene que é a Santa Missa. Parágrafo 698. O selo é um símbolo próximo da unção. Com efeito, foi a Cristo que Deus marcou com o seu selo, está no Evangelho de hoje. E é nele que o Pai nos marca também com o seu selo, porque indica o efeito indelével da unção do Espírito Santo nos sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem. A imagem do selo foi utilizada em certas tradições teológicas para exprimir o caráter indelével impresso por estes três sacramentos, que não podem ser repetidos. Falando hoje da ordem especificamente, que é o dia do Padre, né? São sacramentos que não podem ser repetidos. Ele é concedido uma única vez. Batismo, confirmação, ordem, eu posso incluir aqui ainda matrimônio também, né? Muito bem. Parágrafo 1391. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. Sacramento da Eucaristia, né? Que é o pão vivo descido do céu. De fato, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que lhes foram dadas as arras da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe Cristo na Eucaristia. Parágrafo 1355. Na comunhão precedida da oração do Senhor e da fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. Porque este pão e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizados. Chamamos a este alimento Eucaristia, e ninguém pode tomar parte nela se não acreditar na verdade do que entre nós se ensina, se não recebeu o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento, e se não viver segundo os preceitos de Cristo. Especificamente se fala aqui do batismo. E ao receber, a Sagrada Eucaristia na celebração da Santa Missa, todo católico tem que ter essa consciência, tem que estar digno para recebê-la, senão estará recebendo a sua condenação.